Olá, eu sou a Karine. Olá, eu sou a Iesa. Estamos começando agora o Papo de EQ. E hoje nós estamos com o Thiago Pires, o nosso atual coordenador do curso de Engenharia Química. O Thiago, ele é formado pela Universidade Federal de Uberlândia, possui mestrado pela Universidade Federal de Uberlândia e doutorado também, todos pela Engenharia Química. Hoje o Thiago é o nosso atual coordenador do curso de Engenharia Química. E, Thiago, seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, hoje faremos um episódio diferente com o professor Thiago. Nós abrimos uma caixinha de perguntas pelo nosso Instagram, @engenhariaquimicaufla, e traremos agora algumas dúvidas sobre o nosso curso para que ele possa saná-las. Mas antes disso, queria que você nos contasse um pouco o que te incentivou a pegar a coordenação do curso. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, tá bom, de vocês, para poder estar esclarecendo aí, tirando algumas dúvidas dos nossos alunos, né? E também aproveitar a oportunidade e parabenizar vocês pela iniciativa, tá, Jorge, tá criando, né, esse podcast, que eu acho que é interessante. Eu já vi alguns episódios e achei muito interessante. Eu acho que isso vai agregar muito, né, para os nossos alunos, tanto em conhecimento quanto em aprendizado, né? E vou ter a oportunidade de ver vários profissionais da engenharia química podendo dar o seu relato e contar a sua história, né, tanto profissional quanto pessoal, e todo o seu caminho aí como engenheiro químico. Então, muito bacana e parabéns para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Agora, respondendo, né, a primeira pergunta, como que eu decidi, né, me tornar coordenador de curso? Inicialmente, né, eu cheguei aqui em 2016, e aí a gente tinha ao todo 4 docentes, né? A professora Zuí, a professora Yara, a professora Isabela, e depois eu cheguei na sequência. E aí em 2014, quando foi a criação do curso, a professora Zuí era coordenadora e depois ela renovou o seu mandato, né? E nessa renovação de mandato, entre os membros, né, do colegiado e os docentes do curso, eu fui escolhido como coordenador adjunto. E aí, para o mandato da professora Zuí, que se iniciou em 2018, 2019, né, eu estava como coordenador adjunto. E aí depois teve a criação das unidades acadêmicas aqui na Universidade Federal de Lavras. E com essa criação das unidades acadêmicas, a professora Zuí, ela foi e assumiu a diretoria da Escola de Engenharia. Isso foi no período de pandemia, e aí, como eu era o coordenador adjunto, eu acabei assumindo, né, então, a coordenação do curso de Engenharia Química. E aí eu assumi inicialmente a Protempore, e depois, como a gente estava num período, né, conturbado por conta da pandemia, e aí depois de Protempore teve a eleição, aí eu decidi me candidatar, e aí, em função disso, estou até hoje, né, como coordenador de curso. Meu mandato se encerra no próximo ano. E aí depois outros docentes vão assumir, né? Então, de toda forma, todos os docentes da engenharia química em algum momento serão coordenadores de curso, né? E por obra do destino acabou, né, eu assumindo agora nesse período. E tá para finalizar esse ano, né? Você pretende manter como coordenador nos próximos anos também? Não, assim, o coordenador ele pode, né, ser reconduzido ao cargo para um segundo mandato, mas eu espero concluir, né, a minha etapa no final do meu mandato e também dar oportunidade para outros docentes, quando está com uma nova energia, um novo gás, com as novas ideias, né, e assim o curso, né, pode progredir de forma melhor, né, com a outra visão. Então, chegando ao final do meu mandato, se encerram minhas atividades, e aí eu volto para as minhas disciplinas de origem e dedicar então ao meu ensino e à pesquisa e à extensão, como tem feito. Eu vi também que você foi professor efetivo em um IF, né? Que é lá no IF Goiano. Por que você decidiu vir aqui para Lavras? O que te trouxe até aqui? Quando eu, em 2015, quando eu estava para terminar o meu doutorado, né? Eu faltava 6 meses para finalizar esse doutorado. E aí, quando você está finalizando o doutorado, já começa, né, bater aquela sensação do que eu vou fazer da minha vida, porque se eu encerrar meu doutorado e encerrar a minha bolsa,
e eu precisava definir meu futuro. Então, na época, eu procurei, né, os concursos que estavam abertos, né, e aí eu vi que nesse Instituto Federal, né, tinha concurso para engenharia química. Então, na época, antes de terminar meu doutorado, me candidatei a esse concurso, né, fui aprovado, e aí fiquei lá desde 2015 a 2016. Né. Quando eu estava no Instituto, eu dei aula tanto na engenharia ambiental quanto na engenharia de alimentos. Né, lá eu dava aula de operações unitárias também, fenômenos de transporte, transferência de calor. Mas o Instituto ele tem, né, uma formação mais técnica. Então, né, ele não é voltado tanto para pesquisa. E o meu sonho, né, sempre foi trabalhar como pesquisador, poder dar continuidade nas minhas pesquisas que eu desenvolvi durante o meu mestrado, meu doutorado. E aí o Instituto, por não ter, né, essa vocação para pesquisa tão forte quanto a universidade, né, foi o que me fez, então, eu buscar novos ares, prestar um novo concurso. Né, e aí eu vi a oportunidade de que aqui em Lavras, né, estava construindo um curso novo, né, de engenharia química, e aí também foi uma das questões que me fez decidir vir para cá, porque eu dava aula em engenharia de alimentos e engenharia ambiental, que não é a minha formação. E aí eu tinha em Lavras a oportunidade de poder dar aulas, né, e contribuir com um curso que é a minha formação, que eu tenho mais conhecimento. E sem contar também que a UFLA, né, ela é uma universidade renomada, né, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então foi isso que me fez, né, brilhar os olhos na época, a prestar um novo concurso e a decidir vir para cá e, consequentemente, né, por sorte, né, eu consegui ter êxito e estou até aqui. Bacana também, né, que a gente já consegue observar o crescimento da engenharia química na UFLA, pela quantidade de professores que tinham, né, em 2014, que você citou. Hoje a gente está em 2023. Hoje nós estamos em 2023 e já temos mais de 10 docentes, né, no curso. É bem bacana ver esse crescimento. E iniciando, então, as perguntas que fizeram no nosso Instagram, o pessoal perguntou muito sobre TCC e gostariam de saber como que funciona o projeto empreendedor que os alunos podem apresentar o TCC. O projeto empreendedor, né, se os alunos puderem acompanhar, e aí eu aconselho, né, a sempre estar consultando a resolução de TCC, que está lá no site da Engenharia Química. Né? Então, tem 5 tópicos que vocês podem estar desenvolvendo, né, o TCC, que seja uma revisão bibliográfica, né, que seja uma pesquisa exploratória em laboratório, enfim, e uma dessas possibilidades é esse projeto empreendedor. Então, o projeto empreendedor, né, nós já tivemos aqui em algumas situações, é o aluno ele poder desenvolver um modelo de negócio. Né? Então, ou seja, é como se ele pegasse uma ideia, né, e dessa ideia ele propor, né, um modelo de negócio onde ele pode aplicar isso. Né, a gente já teve exemplos, né, citando assim de forma mais prática, de um TCC que foi defendido desenvolvendo uma indústria de cosméticos veganos. Bacana. Então, ou seja, foi feito então todo o levantamento, né, quais que seriam as matérias-primas, né, qual que seria os equipamentos que seriam utilizados para o desenvolvimento desses cosméticos e depois, né, a comercialização desse cosmético aí final, né, oferecendo ele ao mercado consumidor. Então, ou seja, é um modelo de negócio completo, né, que o aluno ele tem que desenvolver, tá joia? Dentro, logicamente, dos temas da engenharia química, né, então tem que estar relacionado com a engenharia química, e é basicamente isso, né? Então é um modelo de negócio, né, onde o aluno ele pode então aplicar todos esses conhecimentos, né, que ele adquire ao longo do curso para propor, né, que seja um produto. Queria que você falasse também, para quem está indo para essa etapa do curso, se você tem alguma dica que a pessoa pode seguir, por exemplo, para procurar um orientador, um co-orientador também, como que a pessoa pode se portar, né, nesse caminho, porque todo mundo que vai para o TCC tem muito medo, né? Todo mundo tem... Eu, por exemplo, eu entrei já com muito medo do TCC, acho que todo mundo tem esse medo. Então, queria que você falasse um pouco quais as dicas,
como que a pessoa realmente pode seguir nesse caminho. Não, perfeito. O que eu tenho aconselhado muito, né, os alunos é assim, o TCC hoje para o aluno ele poder fazer, né, teoricamente ele precisa ter concluído 80% da matriz curricular. Né? E aí somente após esses 80% é que ele vai conseguir então matricular na disciplina de TCC. Mas isso não quer dizer que o aluno ele possa desenvolver o TCC dele a partir desses 80%. Não. Né? Um conselho que eu dou aos nossos alunos é que se ele já tem alguma ideia, né? Se ele tem afinidade com determinado tema, é interessante que ele procure, né, um orientador que também tenha afinidade com aquele tema de pesquisa, né, que o aluno acha interessante. Então ele pode começar a desenvolver o TCC dele lá no 5º, no 6º, no 7º período, né, que se for um TCC prático, né, onde ele tem que ir para o laboratório, então ele pode ir para o laboratório com calma, né, coletar todos os seus dados experimentais e depois, na hora que ele estiver lá no 8º período, né, 9º período, que ele já tenha atingido os 80%, que ele, nessa parte, ele desenvolva apenas a parte escrita, que aí ele pode fazer então um TCC com calma, com tranquilidade, ele pode desempenhar um bom trabalho, né, que isso vai fazer com que ele tenha êxito e sucesso na aprovação, porque todo o TCC ele passa por uma banca, né, uma comissão avaliadora. Essa comissão então ela vai fazer uma avaliação de todo o trabalho que foi desenvolvido, tanto a sua apresentação oral no dia, quanto a sua parte escrita, né, e tanto na arguição com as perguntas, né, que a banca avaliadora vai fazer a esse aluno. Então todo esse conjunto aí vai ser a avaliação do seu TCC. Mas para que o aluno então ele não tenha dificuldades, né, que possa fazer um TCC de forma tranquila, né, sem sofrimento, é interessante então que ele comece a desenvolver, né, antes dos 80%, porque a hora que ele tiver lá os 80%, 90%, ele já vai ter desenvolvido praticamente todo o seu TCC. Com isso ele vai ficar com um tempo mais livre para se dedicar ao estágio, né? Porque o que acontece? Quando chega no final do curso, né, os alunos, se você deixar para fazer o estágio e o TCC junto, né, logicamente você vai dar uma atenção maior ao estágio, né, porque é ali que você vai ter a oportunidade de conseguir o êxito de ser contratado por uma empresa. Então é onde você vai se dedicar mais, né, e às vezes os alunos deixam de lado um pouquinho o TCC. Então é interessante que quando vocês estão aqui na universidade, né, aproveitem o tempo que estão aqui na universidade, desenvolvam o TCC de vocês para que depois, na hora que vocês saírem da universidade para fazer o estágio, vocês já tenham praticamente finalizado o TCC de vocês e aí, né, você vai evitar certos transtornos, né, ou certos sofrimentos que não é fácil desenvolver duas atividades diferentes assim ao mesmo tempo. Alguns alunos também perguntaram sobre iniciação científica e outro departamento, né? Ou seja, é possível aproveitar a iniciação científica como TCC e caso ele seja feito em outro departamento? Não tem problema, né? O TCC, o orientador, ele pode ser qualquer docente permanente da UFLA, né? Ou docente ou técnico pertencente, né, ao quadro da UFLA. Então, ou seja, quando a gente põe UFLA, você pode ser qualquer docente, né, de qualquer departamento. Logicamente, né, é interessante que você procure um docente que seja da engenharia química ou que tenha algumas áreas afins, né? Mas, de todo caso, a gente tem docentes que orientam os nossos alunos na engenharia de materiais, na física, na química, na engenharia de alimentos, que são de outros departamentos, né? Então isso não é um impeditivo. Os alunos eles podem desenvolver, né, o seu TCC em outros departamentos, né? Se tem um tema legal que ele acha interessante, que talvez, né, ele não encontre nenhum docente da engenharia química que trabalhe com esse tema, mas tem um outro docente de um outro departamento que trabalhe com esse tema, ele pode desenvolver sem problemas, né? E também ele pode fazer o seu TCC, né, dentro da iniciação científica. Mas para isso, né, ele precisa, ao cadastrar o seu TCC, se for uma continuidade de uma iniciação científica, é necessário que ele, né, escreva uma declaração
assinada tanto pelo discente quanto pelo seu orientador, informando quais são as diferenças, né, entre a sua iniciação científica e o que você está desenvolvendo no seu TCC. Né? Isso é interessante e a comissão de TCC exige isso, por quê? Porque senão talvez, né, você possa aproveitar o mesmo relatório de iniciação científica para um relatório de TCC, e isso não é permitido pela instituição. Então, por isso que a gente exige, né, essa declaração, tá bom? E essa declaração, então, é enviada para a comissão avalia, e depois da comissão avaliar, ela dá um parecer. Né? Só tentando exemplificar um modelo prático aqui de continuação de uma iniciação científica com o TCC, né? Por exemplo, você pode fazer, na sua iniciação científica, uma caracterização de um determinado material. Depois dessa caracterização, feito tudo isso na sua iniciação científica, você pode fazer a aplicação desse material, que foi caracterizado e desenvolvido na sua iniciação científica, a estudar ele uma determinada aplicação. Né? Então, ou seja, vai ser uma continuação? Sim, porque você está pegando o seu resultado da sua iniciação científica e tentar dar uma aplicação para esse seu resultado. Tá joia? Então, ou seja, vai ser dentro do mesmo tema, né? Mas só que vocês vão fazer, né, experimentos diferentes, vai ser uma continuação, né, daquele projeto de iniciação científica que o aluno começou a desenvolver e ele pode... Eu sempre tive essa dúvida sobre a IC, porque atualmente eu faço IC e eu acho que ela tem altas aplicações assim, para outros viés, então eu acho que é muito interessante saber disso, você acabou contemplando uma dúvida minha. E isso do departamento, poder ser em outros departamentos, mostra o quanto nosso curso é diverso, o quanto ele é amplo, né? E podendo chegar à engenharia ambiental, engenharia de alimentos, na química. Então é muito interessante saber disso também. Só complementando, né, não só uma continuação da iniciação científica, mas o TCC, e como tem acontecido, né, com vários dos nossos alunos, ele pode ser desenvolvido também juntamente com o estágio. Né? Ou seja, se você estiver fazendo um estágio dentro de uma indústria química, e dentro dessa indústria química, né, você vê ou identifica que possa ser aplicada uma melhoria em um determinado processo, esse estudo de melhoria dentro deste processo, né, ele pode servir de tema de TCC. Então, nossos alunos também eles têm feito isso, né? Ou seja, já que ele está lá na indústria, né, e aí ele identificou, né, um problema lá nessa indústria, ele quer solucionar esse problema através de um tema de TCC, ele pode desenvolver também, né, dentro do estágio sem problema. Então, ou seja, pode ser uma continuação tanto do estágio quanto da iniciação científica. Lembrando que para as duas situações é necessário que faça também uma declaração, né, da mesma forma que é feito para a iniciação científica, né, você explicando qual que é a diferença da sua iniciação científica com o seu TCC, para uma continuação do estágio também é primordial que seja enviado para a comissão também uma declaração informando qual que é a diferença entre as suas atividades que você desempenha no seu estágio com o seu projeto de TCC. E aí a comissão também vai avaliar isso e dar o parecer favorável ou não, tá? Para essa continuação aí do TCC com o estágio. Muito bacana isso, né? Hoje a gente tem algumas empresas, indústrias, que no final do trainee pedem para os candidatos apresentar algum ponto de melhoria que eles viram durante esse tempo, né? Então acaba que o TCC pode ser feito também dentro dessa área, né? E caso venha acontecer, quantas vezes eu posso prolongar o tempo de TCC que eu posso entregar? Porque eu sei que tem 6 meses, né, para eu fazer o meu TCC e que pode vir, que eu não consigo fazer nesse tempo, eu posso pedir mais um tempo. Quantas vezes eu posso fazer isso? Caso eu venha fazer, por exemplo, do meu estágio. Meu estágio ainda não acabou, não tenho ainda como concluir meu TCC. Então, é permitido aos discentes, né, na própria resolução diz isso, a solicitação de conceito XZ. O XZ, né, ele permite que você prorrogue o seu TCC por mais um semestre, né? Mas o conceito XZ também, né, você deve fazer uma solicitação, os alunos devem fazer uma solicitação para a comissão, então ele precisa elaborar uma declaração informando
né, a necessidade de prorrogação do seu TCC. Ou seja, eu decidi fazer um TCC aqui na indústria onde eu estou fazendo um estágio, e aí você fez toda a elaboração do seu cronograma de desenvolvimento do seu TCC, mas a planta, né, ela parou por um determinado tempo, né, ou seja, e que isso inviabiliza você desenvolver o seu TCC. Então isso é uma justificativa, né, plausível, que vocês podem estar utilizando, né, para fazer a solicitação do conceito XZ. Com isso, então, você consegue prorrogar, né, por mais um semestre o seu TCC, tá bom? Quando ocorre, então, esse tipo de situação. Agora, em determinados momentos, né, onde talvez você tenha uma carga horária muito elevada no seu estágio, né, e que essa carga horária no seu estágio impossibilite de você desenvolver o seu TCC, aí essa justificativa não é aceita pela comissão de TCC, tá? Ou seja, né, eu tenho várias atribuições aqui no meu estágio e aí faz com que eu não desempenhe o meu TCC. Não, isso a comissão não leva em consideração, tá, joia? Até porque o estágio, né, quando você está matriculado em disciplinas, você tem que fazer 6 horas por dia. Então, dentro dessas 6 horas, você ainda, fechando às 8 horas, você tem 2 horas para se dedicar ao seu TCC. Então, a comissão entende que isso não é uma justificativa plausível, tá bom? Mas é sempre bom ficar atento, né, às justificativas, tá joia? A comissão ela vai avaliar, então, essa justificativa, e aí, se a comissão der o parecer favorável, o TCC ele pode ser prorrogado por mais um semestre. Não precisa ser apenas da indústria. Talvez, se você queira dar uma continuação, seja uma continuação da sua iniciação científica, e aí vamos supor que você utilize um reator no seu laboratório, e esse reator também, né, ele estrague, né, venha a ser danificado, e aí que impede que você faça a coleta dos seus dados experimentais, isso também é motivo para você prorrogar o seu TCC. Tá joia? Então, assim, a comissão ela sempre avalia essas justificativas. Então, quando é uma justificativa, né, que seja plausível, que a gente entende toda a situação, certamente, né, esse conceito XZ ele vai ser aceito pela comissão e aí você pode prorrogar por mais um semestre o TCC. Aproveitando também que a gente acabou falando de estágio, né? O estágio ele pode ser feito dentro da universidade? Como uma pesquisa? Sim, nós já tivemos casos, né, que os nossos alunos eles já fizeram estágios nos laboratórios. Então, o que acontece, né? Por conta da pandemia, deu uma parada, né, em relação a esses estágios nos laboratórios, mas geralmente, né, a PROEC ela faz uma consulta aos departamentos, né, e nessa consulta eles perguntam qual laboratório queira oferecer uma vaga de estágio, né? Então, quando o laboratório ele oferece uma vaga de estágio, né, essa vaga então ela é publicada num edital da PROEC, né? E aí nesse edital o aluno então ele pode se candidatar e aí ele pode fazer o seu estágio, né, dentro de um laboratório aqui na própria instituição, tá joia? Mas é interessante que fique atento a esses editais, tá bom? E aí se tiver uma vaga em um laboratório, né, que seja da engenharia química ou de alguma área afim à engenharia química, né, que tem afinidade com a engenharia química, esse aluno então ele pode se candidatar a essa vaga, fazer esse estágio e aí ele pode concluir toda essa etapa de estágio aqui na própria instituição. Falando um pouco mais sobre pós-graduação, tem planos para o início de mestrado e doutorado em engenharia química aqui na UFLA? Sim, recentemente, no final agora de 2022, né, alguns docentes aqui, né, do setor de engenharia química e do setor de engenharia de materiais, né, nós elaboramos em conjunto uma proposta de mestrado, né, que foi submetido à CAPES, e agora em março de 2023, final de março de 2023, é que a gente vai ter a resposta, né, se foi aceito ou não
né, a criação de um programa de pós-graduação, né, na área de engenharia química e de engenharia de materiais. Então, assim, a gente acredita muito, né, no sucesso, né, que a CAPES ela vai aceitar, porque, né, a proposta que a gente fez ela está bem consolidada, está muito bem elaborada. Então, a gente acredita que vamos ter êxito, né, na criação desse programa de pós-graduação. E aí eu peço que vocês fiquem atentos aí às nossas redes sociais, que assim que sair, né, a publicação, né, com o parecer, se foi aceito ou não, né, a gente vai publicar. E aí, sendo publicado, possivelmente, né, então, a gente tendo êxito, né, na criação desse programa de pós-graduação, até o meio do ano, né, possivelmente a gente vai ter a abertura do programa de pós-graduação. E aí os alunos aí que estão concluindo o curso, né, e tiver interesse na pós-graduação, eles poderão se candidatar aí, né, para o programa de pós-graduação em engenharia química. É possível fazer disciplina isolada antes de iniciar o mestrado? Ou será possível, né? Sim, caso venha, né, a ser criado o programa de pós-graduação, né, possivelmente, como ocorre em outros programas de pós-graduação aqui da UFLA, né, o discente, sim, ele vai poder, né, fazer as disciplinas isoladas que depois ele pode aproveitar, né, no programa de pós-graduação. Mas isso depois, né, logicamente, vai ser discutido com a criação. Primeiro a gente tem que criar o programa, depois criando o programa, né, a gente vai procurar adotar, né, o que é feito nos outros programas de pós-graduação. A gente sabe que tem programas, né, que aproveitam, né, o aluno pode fazer essas disciplinas isoladas e depois poder cursar, né, o programa tranquilamente, fazer o aproveitamento dessas disciplinas. Bom, hoje na nossa universidade, né, para a gente poder estar fazendo o estágio obrigatório, é exigido 80% do curso concluído já. Com a nova reformulação da grade da engenharia química, muitas pessoas ficaram na dúvida, né, e queriam saber se é possível diminuir essa carga para 75%. O que acontece? Vou dar uma contextualização a respeito desses 80%, né? O estágio, ele é permitido ao discente fazer desde o quarto período, né? Que aí ele tendo lá a sua matriz curricular com 40% concluído, né, já é permitido que ele faça o seu estágio, mas só que ele vai entrar na categoria de estágio não obrigatório, né? Em relação ao obrigatório, né, e como regra isso foi discutido, né, e aprovado pelo colegiado como 80%, isso foi definido por quê? Porque 80%, né, a gente já tem certeza que o aluno ele já vai ter concluído as principais disciplinas do curso de engenharia química, né, que são as operações unitárias 1, 2, 3 e 4, engenharia das reações, cinética, engenharia bioquímica. Então, todo esse conhecimento, né, que ele já vai ter adquirido vai ser fundamental para que ele possa aplicar isso dentro da indústria química, né, que é a base da engenharia química, né? Então, é interessante que o aluno ele chegue lá com esse conhecimento, né, porque, igual eu sempre comento com alguns alunos, né, você pode abrir uma porta, mas ao mesmo tempo você pode fechar uma porta. Então, ou seja, agora quando você chega com determinado conhecimento, né, a empresa vai ver, a indústria vai ver que você tem qualificação, né, que você tem o conhecimento para estar ocupando aquela vaga e aquele cargo. Então é por isso, né, isso não é uma regra só da engenharia química aqui da UFLA, mas, né, a maioria dos cursos de engenharia química coloca esse índice, né, de 80%, alguns até 90%, né, justamente para isso, para que você possa aproveitar o estágio da melhor forma possível, que você tenha aquele conhecimento adquirido e que isso vai fazer com que você consiga êxito no seu estágio, né? Ou seja, o principal êxito é você conseguir a sua contratação. Então, se eles veem que você tem, né, uma bagagem teórica boa, uma bagagem prática boa, né, e determinadas habilidades, né, dentro da engenharia química,
isso faz com que você então tenha sucesso e consiga a contratação tão desejada lá no final, né, do seu estágio. Agora, em relação, né, a reduzir esses 75%, com 75%, mesmo com a alteração da grade horária, com 75%, né, o aluno ele ainda não vai ter concluído operações 3 e operações 4, né, que são as principais operações que envolvem transferência de calor e massa, né, e aí por conta disso, possivelmente vai ser mantido ainda os 80%, né, para que o aluno então ele possa fazer o seu estágio obrigatório. Mas se o aluno, né, decidir fazer o estágio não obrigatório com 75%, ou se ele tem 70%, se ele tem 75%, ele pode fazer o seu estágio não obrigatório, atingir os 80%, depois ele pode fazer essa transferência, essa migração do não obrigatório para o obrigatório sem problema. Outra pergunta bastante recorrente foi sobre o regime diferenciado. Queríamos saber como faz o pedido, qual que é a duração, quem pode fazer. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? O regime diferenciado, ele surgiu como uma oportunidade, né, para os alunos que estão no período poder fazer o seu estágio, né, em uma outra cidade, porque a gente está em Lavras, né, em Lavras, especificamente para o curso de Engenharia Química, a gente não tem tantas indústrias assim. Então, o aluno que consegue um estágio, possivelmente ele vai conseguir um estágio em uma outra cidade, em um outro estado. Então, para que ele não perca essa oportunidade, então é concedido a esse aluno que ele faça o RD, que é um regime diferenciado. Então, para que ele tenha direito a esse regime diferenciado, primeiro, ele já tem que ter iniciado o semestre. Então, se ele iniciou o semestre, tendo iniciado o semestre, ele conseguiu um estágio, ele tem direito ao regime diferenciado. O regime diferenciado, né, ele só é concedido ao estágio não obrigatório. Então, se ele está no 8º período, já começou o 8º período, por exemplo. Nesse 8º período, né, passou um mês desse 8º período. Então, com um mês de aula, ele conseguiu um estágio. Então, com esse estágio, ele vai fazer o cadastro dele no SIG. Fazendo o cadastro, é importante que ele faça o cadastro como estágio não obrigatório. Então, esse estágio não obrigatório, né? Feito todo esse cadastro, ele vai dar entrada na Secretaria Integrada da Escola de Engenharia com um requerimento solicitando o regime diferenciado. E aí, a Secretaria Integrada ela vai avaliar, né, se esse aluno ele preenche os pré-requisitos. Preenchendo esses pré-requisitos, né, eles vão dar o parecer favorável ou não. Tendo o parecer favorável, aí sim depois os alunos, né, eles vão procurar os docentes e esses docentes então eles vão elaborar um plano de estudo, tá? Então, ou seja, e aí a validade desse regime diferenciado. Ele só é válido para aquele semestre. Então, é uma oportunidade que os alunos têm que, já tendo iniciado esse semestre, ele possa finalizar aquelas disciplinas daquele semestre. Então, ou seja, se você faz um estágio de 1 ano, né, você está no 8º período, fez e conseguiu um estágio de 1 ano, então você vai finalizar apenas aquelas disciplinas daquele período e no próximo período você não tem mais o regime diferenciado. Por quê? Porque o regime diferenciado, né, para esse próximo semestre, interpreta o quê? Que você já está ciente, que você já está fazendo o estágio e aí você já não pode mais fazer as matrículas nas disciplinas. Por quê? Porque você não tem condição de fazer as disciplinas em Lavras estando fazendo o estágio em uma outra cidade, em um outro estado. Quando a pessoa vai fazer intercâmbio ou vai fazer intercâmbio mesmo, ela pode pegar RD ou isso vale como licença? Pode. O que acontece? O RD ele é concedido para mobilidade acadêmica. A mobilidade acadêmica ela pode ser mobilidade acadêmica internacional. Então, quando esse discente, né, ele vai estudar em uma outra universidade de um outro país. Ela pode ser como mobilidade acadêmica nacional, né? Talvez algum discente ele queira fazer uma mobilidade e estudar em uma outra instituição de ensino no Brasil, né, num curso de Engenharia Química. E dentro da mobilidade acadêmica está incluso o estágio nacional.
né? Então, por isso que, como o RD ele é concedido para mobilidade acadêmica, e para mobilidade acadêmica é o estágio nacional, e o estágio nacional ele só é válido quando é estágio não obrigatório. Por isso que para você solicitar o RD, você precisa fazer então o estágio não obrigatório, porque é esse estágio não obrigatório que você vai matricular em estágio nacional, e através desse estágio nacional ele é enquadrado então como mobilidade acadêmica, e a mobilidade acadêmica é onde você consegue o regime diferenciado. Eu sempre vi as pessoas falando sobre estágio nacional e eu nunca entendi. De verdade. Agora eu entendi. É quando você pega esse estágio não obrigatório e faz ele como mobilidade acadêmica. Tirou uma dúvida que eu não sabia que eu tinha. E só reforçando que a mobilidade acadêmica, neste caso então, né, ela é concedida para 4 semestres. Então, ou seja, se o discente, né, ele faz uma mobilidade acadêmica, ele vai para Portugal, né, e fica 1 ano lá em Portugal. Então, 1 ano já contou 2 semestres. Depois, quando ele voltar e aí ele for fazer um estágio nacional, ele só vai poder fazer por mais 2 semestres, porque aí soma a mobilidade acadêmica internacional com o estágio nacional, dá os 4 semestres. Então, é interessante que os alunos também fiquem atentos a isso, né? Que, ou seja, a mobilidade acadêmica, tanto internacional quanto nacional, quanto o estágio nacional, né, somando tudo isso, tem que ser 4 semestres. Então, esse é o limite máximo que o aluno pode solicitar, né, essa mobilidade acadêmica. Hoje, você, como atual coordenador do curso, como que você aconselha os alunos da Engenharia Química solicitar esse regime diferenciado? E qual semestre que você aconselha? O interessante, né, é que os alunos, caso consiga lá pelo 9º período, né, porque se ele consegue um estágio no 9º período, e aí tendo já iniciado esse 9º período, com o 9º período ele faz a solicitação de regime diferenciado, né, e aí esse regime diferenciado vai possibilitar que ele conclua as disciplinas desse 9º período. E aí o 10º período ele vai estar fazendo apenas o estágio e o TCC. Com isso, então, fica mais fácil dele poder, né, concluir o seu curso. Diferentemente, por exemplo, de um aluno que ele está no 8º período, e aí nesse 8º período ele consiga um estágio, e aí ele faça a solicitação de um regime diferenciado. O regime diferenciado vai proporcionar que ele conclua apenas o 8º período. Mas depois, o que acontece? Ele ainda precisa fazer as disciplinas do 9º período, né? Então, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que ele vai ter que, né, finalizar o estágio dele, voltar para a universidade, né? Voltando para a universidade, ele precisa concluir essas disciplinas do 9º e depois do 10º período, para aí depois ele poder fazer novamente, né, o seu estágio. Queríamos agradecer a sua participação, Thiago. Muito obrigada pelo seu tempo. Foi um papo muito proveitoso. Eu tirei várias dúvidas que eu nem sabia que eu tinha. Queria divulgar algum projeto seu, falar um pouco mais sobre iniciação científica, ou sobre o projeto de mestrado, ou sobre o BICT? Então, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade e parabenizar vocês novamente pela iniciativa, tá joia? Eu sei que dá muito trabalho, né? E é um trabalho que não é remunerado, é voluntário, que vocês estão desenvolvendo, e isso é bacana, tá joia? Acredito que vocês vão deixar um legado interessante, né, para os nossos alunos, né? Que esse podcast ele vai, né, que ele perdure aí por vários anos, e, né, que vocês, quando estiverem lá na indústria, trabalhando como engenheiras, né, que vocês vão olhar para trás e ver, né, o quanto esse podcast ele cresceu, né, se desenvolveu, gerou frutos, e que isso foi, né, uma iniciativa de vocês, tá joia? Então, parabéns. E assim, como dica, né, final que eu deixo aí para os nossos alunos é que é interessante que eles procurem, né, desenvolver atividades extra classe, né, que não fiquem presos apenas à sala de aula,
Então é interessante, né, que ele procure aí fazer uma iniciação científica, se ele gosta dessa área de pesquisa, né, ou que ele faça um núcleo de estudos ou uma empresa júnior, para que ele possa desenvolver, né, a tão falada aí soft skills, né, seja, são essas habilidades aí interpessoais, tá joia? Que isso vai agregar muito, né, para a formação acadêmica e a formação profissional, tá joia? E em relação ao BICT, né, só destacando que a partir de 2023-1, né, não tem mais ABI Engenharia, agora é o bacharelado, né, de Ciência e Tecnologia, aonde os 5 cursos da ABI, né, vão fazer parte desse bacharelado em Ciência e Tecnologia, que é Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Engenharia Civil, Mecânica, Engenharia Física. E além desses cursos agora vai estar fazendo parte do BICT a Engenharia Agrícola. E aí qual que é a diferença agora da ABI, né? Houve algumas alterações mínimas, né, na matriz curricular, então quem tiver curiosidade pode acessar o SIG lá e pode verificar. Essas alterações foram mínimas, né, mas a diferença é que ao concluir, né, o primeiro ciclo, que hoje para quem está na BI, né, é o nível 3, que quando você faz aquela predileção do curso de forma definitiva, no BICT, quando terminar o primeiro ciclo, você já vai sair com um diploma de graduação, né, de bacharel em Ciência e Tecnologia. Enquanto que na BI isso não existe, né, essa é a diferença básica, e depois você tem um segundo ciclo no BICT. Então o primeiro ciclo, né, resumindo, vai ser o BICT, que é o bacharelado em Ciência e Tecnologia. Depois o segundo ciclo vai ser a Engenharia Química ou qualquer outra engenharia, né, que esse aluno do BICT decidir seguir. Né, quais que são as vantagens? Né, que ao final do sexto período, né, esse aluno ele já vai ter um diploma, que ele pode ir para o segundo ciclo, né, que aí seria fazer a Engenharia Química, ou caso ele decida prestar um concurso público, né, que seja trabalhar num banco ou qualquer outra área, né, que aceite apenas graduação e graduação de forma geral, ele pode seguir, né, a carreira nesse concurso e aí ele já sai com diploma. Ou caso ele decida fazer uma pós-graduação, então ele encerrou o BICT, ele já pode ir para um programa de pós-graduação, né? Então, ou seja, isso vai proporcionar que ele possa seguir vários caminhos, né? Mas só que, logicamente, durante o BICT a gente vai ter um trabalho de mentoria, que é para poder guiar esses alunos dentro do curso, para que eles possam realmente concluir, né, o segundo ciclo, que é a Engenharia Química ou qualquer outra engenharia de formação. Porque lembrando que, apesar de ele terminar o sexto período, né, com um diploma de bacharel, né, talvez esse bacharelado em Ciência e Tecnologia ele não vai ter todas as atribuições de um engenheiro no CREA. Né? Então isso vai, né, impossibilitar de ele atuar em determinadas áreas porque ele não vai ter competência. Então talvez, né, em um primeiro momento não vai compensar, né, aquele discente encerrar esse primeiro ciclo e não fazer o segundo ciclo. Né? Então, ou seja, é interessante que mesmo tendo esse diploma do primeiro ciclo, que esse discente, né, ele continue no segundo ciclo e aí ele conclua, né, tendo lá a formação de engenharia química e ele pode atuar como engenheiro químico, tendo todas as atribuições do CREA e do CRQ para poder desempenhar suas atividades. Bom, Thiago, agradecemos pela sua disponibilidade e aos esclarecimentos. Acredito que foi bastante proveitoso para os alunos de Engenharia Química aqui da UFLA. E aos ouvintes, siga-nos nas redes sociais, @Engenharia Química UFLA e o nosso podcast Papo de EQ.